Novo robô de lodo foi anunciado. Os cientistas chineses se tornaram os primeiros a criar um lodo magnético que se move e é capaz de envolver objetos, se autorregenerar e se deformar, criando várias formas para se deslocar por espaços bem estreitos. Também veremos neste episódio outras tecnologias similares a esta. Quer entender melhor essa história? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto tudo. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Este desenvolvimento chinês tem sido chamado de robô lodo, e o seu trunfo é o magnetismo. E além de envolver peças de metal, ele também é um bom condutor elétrico, e ele pode ser usado para interconectar eletrodos. E olhando a forma como ele trabalha, realmente lembra a simbiose do personagem Venom. Mas está claro que os chineses desenvolveram uma tecnologia com a aparência do Venom, mas com uma funcionalidade bem diferente. O professor Li Zeng, da Universidade Chinesa de Hong Kong, é o co-criador do robô lodo. E ele fez questão de enfatizar que a substância faz parte de uma pesquisa científica séria. E esse lodo contém partículas magnéticas para que ele possa ser manipulado e também conseguir se locomover, girar ou adquirir a forma de letra C quando os ímãs externos são aplicados a ele. A tecnologia foi publicada em um estudo detalhado na revista científica Advanced Functional Materials e foi chamado de robô lodo magnético. Entre muitos detalhes, foi enfatizado que ele ainda não possui autonomia e que eles buscam entender as suas propriedades materiais. O robô lodo tem propriedades viscoelásticas, indicando que ele pode se comportar tanto como um sólido quanto como um líquido. Ele é composto por uma mistura de polímero chamado álcool polivinílico, bórax, que é um ingrediente recorrente na produção de produtos de limpeza, e partículas de ímã de neodímio. Apesar de estar sendo chamado de robô lodo, ele não possui nenhum componente robótico. E segundo os cientistas, as partículas de neodímio é o que permitem que a equipe possa manipular o slime, fazendo com que ele se mova ou mesmo permitindo que ele se envolva em objetos. Em termos bem simples, é basicamente como misturar amido de milho na água. Com isso, se obtém um fluido newtoniano, cuja a viscosidade é alterada ao exercer força sobre ele. Se tocar rapidamente, ele se comporta como um sólido, e se for tocado de forma leve e lentamente, ele se comporta como um líquido. E ao fazer essa explicação básica, o pesquisador Li Zeng indica qual é uma das futuras funções do robô lodo. O slime magnético é bastante promissor, principalmente no campo da saúde, pois o seu corpo macio é capaz de se estreitar para adentrar a espaços bem pequenos de 1,5 milímetros, e isso permitiria, por exemplo, a retirada de objetos estranhos no trago digestivo, e isso ocorreria sem a necessidade de qualquer outro procedimento mais agressivo, e segundo os pesquisadores, o objetivo final é implantá-lo como um robô funcional. No entanto, no atual momento, esse lodo magnético não pode ser usado dentro do corpo humano devido à sua toxicidade. Portanto, a equipe de pesquisadores ainda não tem planos imediatos para testá-lo no ambiente médico, mas eles imaginam que o lodo pode ser bem útil em casos de ingestão acidental de objetos metálicos. Claro, quando eles conseguirem evoluir essa tecnologia e evitar o vazamento de eletrólitos tóxicos. Possivelmente, será possível de fazer um encapsulamento e formar algum tipo de revestimento inerte, e eles até chegaram a revestir o lodo em uma camada de sílica, que é o principal componente da areia. Com isso, conseguiram uma hipotética primeira versão protetora. Apesar de ser um invento bem promissor, não dá para sonhar com o uso medicinal deste lodo tão cedo, pelo menos não enquanto eles não resolverem o problema da toxicidade. Até o atual momento, o slime magnético é capaz de se agarrar a objetos pequenos e incorporar-se a eles. Também é capaz de se restaurar quando cortado, além de conduzir eletricidade. E segundo o pesquisador Li Zeng, também dá para acrescentar pigmentos coloridos a ele. Só não dá para criar o Venom ainda. Um spray magnético semelhante à cola pode transformar objetos como pílulas em mini-robôs que podem ser controlados por ímãs e navegados pelo corpo humano. Os objetos pulverizados conseguem rolar, virar e rastejar usando um campo magnético. O pesquisador Shen Yizhang, da Universidade de Hong Kong, junto com outros pesquisadores, usaram o spray para animar as asas de um guindaste de origami. Segundo os pesquisadores do projeto, o spray pode converter vários objetos em uma espécie
espécie de minúsculos mini-robôs. O objeto pode ser plano ou até mesmo tridimensional, e apenas uma fina camada de spray é necessária para a transformação. A substância batizada de M-Spray é composta de álcool polivinílico, glúten e partículas de ferro. O revestimento em spray pode ser removido usando um campo magnético oscilante para decompô-lo em pó, deixando o objeto intacto. E isso pode ser muito útil para entregar pílulas em um local específico do corpo humano, e o pó restante pode ser absorvido ou excretado pelo corpo. A equipe testou isso manobrando e desintegrando com sucesso uma droga revestida com esse spray em uma área-alvo no estômago de um coelho inconsciente. Segundo os pesquisadores do Instituto de Tecnologia Avançada de Shenzhen, na China, os componentes biocompatíveis e os efeitos colaterais de sua desintegração são insignificantes, e essa tecnologia é uma ótima candidata para aplicações médicas em um curto prazo. Atuadores fluídicos macios constituídos com materiais flexíveis incorporados, como por exemplo tecido, papel, fibra e partículas, são de particular interesse para a comunidade robótica porque eles são leves, acessíveis e facilmente personalizados para uma determinada aplicação. Esses atuadores podem ser fabricados rapidamente em um processo de modelagem de várias etapas, e eles podem obter combinações de contração, extensão, flexão e torção com entrada de controle simples, como fluido pressurizado. E como exemplo de utilização dessa tecnologia, temos luvas robóticas macias e dispositivos para assistência cardíaca. As dificuldades dessa tecnologia ainda são caracterizar e prever o comportamento de atuadores multimateriais macios. Este é um desafio devido à natureza não linear do material hiperelástico e dos grandes movimentos de flexão que eles produzem. Para controlar atuadores suaves, é preciso usar meios de monitorar a sua cinemática, força de interação com objetos no ambiente e pressão interna. E isso foi obtido através do uso de sensores Total Soft e sensores em miniatura flexíveis, que podem ser incorporados ao projeto do atuador durante o processo de fabricação. Para energia e controle, os pesquisadores envolvidos no projeto usaram válvulas eletrônicas, bombas, reguladores, sensores e placas de controle. Hoje existem aproximadamente 4 milhões de sobreviventes de AVC crônico com hemiparesia nos Estados Unidos e outros 6 milhões em países desenvolvidos em todo o mundo. E para a maioria desses casos, observa-se a perda da motricidade da mão parcial ou total. E para enfrentar esses desafios, os cientistas estão desenvolvendo um dispositivo modular de assistência e reabilitação de mãos. E este é seguro, portátil e pode ser usado em casa. Este dispositivo tem como objetivo melhorar os resultados dos pacientes e os capacitar para realizar as atividades da vida diária. Para casos cardíacos, estão desenvolvendo essa tecnologia e aplicando o campo da robótica leve para desenvolver um simulador cardíaco de bancada e um dispositivo de compressão cardíaca direta. Estão fazendo isso empregando atuadores macios, criando um método de assistência cardíaca sem contato sanguíneo para o tratamento da insuficiência cardíaca. Eles implantam um dispositivo que envolve o coração e se contrai em fase com o batimento cardíaco nativo para fornecer assistência mecânica direta durante a fase de ejeção e a fase de relaxamento do ciclo cardíaco. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!